Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença dos nossos alunos, de toda a comunidade que está participando, já está desde as 6 horas, alguns ali já mandando mensagem. Então, eu já, de imediato, gostaria de agradecer a vocês pela participação. Vou passar, então, a palavra, primeiramente, para a professora Vivina, né, diretora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, depois ao professor Cleverson Rodrigues, que é o nosso coordenador do curso de História, e depois a gente vai passar a palavra para o nosso grande convidado de honra, o professor Dr. Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Então, professora Vivina, por favor, faça as honras da casa. Bom, boa noite, queridos acadêmicos, queridas acadêmicas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa universidade, à nossa faculdade, ao nosso curso de História, que é o melhor, já falei para vocês daqui, tá? Nosso curso é fantástico, como vocês já puderam ver na abertura, e hoje, para encerrar a semana de recepção, com o professor Funari, que eu li muito. Ainda falei assim para ele, professor, mas o senhor é jovem, hein? Porque eu já li tantos seus textos, né? Então parece que é assim: quanto mais a cabeça pensa, quanto mais a mente brilha, quanto mais a pessoa produz, mais jovem ela fica. Então vocês querem ser eternamente jovens? Esse é o segredo. E olha que o Cadu, que estuda lá magia, mito, que estuda os deuses da antiguidade, não tem nenhum da fonte da juventude, não. A sabedoria, a fonte é essa, né, Gadu? Quanto mais você estuda, mais jovem você fica, mais bonito você fica, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito disso. Vocês vão aproveitar muito essa aula, vocês vão aprender muito aqui nessa aula. E vocês que já se apaixonaram lá na apresentação, na segunda-feira, sobre as antiguidades, vocês vão se apaixonar mais ainda pelas antiguidades. Mas não pode se apaixonar só pelas antiguidades, não. Tem que se apaixonar também pelas outras áreas, né? Porque depois vocês vão encontrar comigo, tem que se apaixonar pelo ensino, pela formação de professores, tá? Então, o nosso curso é isso, é muita paixão, muito afeto, é muito estudo, tá? Tudo que a gente proporciona, que a gente pensa aqui em proporcionar para vocês. Então, é um presente para nós recebermos aqui uma aula magna do professor Funari, professor da Unicamp. E aí, como eu digo sempre, na vida, tudo tem o seu lado bom. E o lado bom dessa pandemia é que a gente pode contar com o professor Funari de grátis lá da Unicamp, porque para vir presencial é uma coisa, tem diária, não tem passagem, não tem diária, né? E aí é tudo inerente ao ser. E agora não, então a gente conta, né? O ruim, como eu já falei para vocês, é que a gente não se conhece, né? E eu sou do afeto, eu gosto de ver gente, eu gosto de gente, né? Mas a gente vai se conhecer, porque tudo isso vai passar. E vai passar, e quando a gente se encontrar, você vai falar, poxa vida, né? Aquilo que eu aprendi lá, que eu ouvi, e agora eu estou aqui presencial. Tá? Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui à nossa aula e fiquem conosco, tá? Como eu disse para vocês na segunda-feira, na quarta, tem os próximos capítulos, a gente não conta tudo de uma vez e também a gente não é que nem aquelas revistas que publicam o resumo da novela da semana inteira. Tem que ficar aqui para conhecer, para ouvir, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Professor Funari, muito obrigada. Gratidão mesmo por o senhor ter aceito esse convite, pelo senhor receber aqui os nossos alunos, os nossos acadêmicos. Eles vão aprender muito com o senhor, como eu também já aprendi e continuo aprendendo. Eu li muitos dos seus textos, né? Você escreve muito bem, suas pesquisas são assim apaixonantes, né? Professor Carlos Eduardo, que é um guerreiro imbatível, sempre em busca de trazer novidades, né, de trazer aí para os nossos alunos o que ele tem de melhor, né, o que ele conhece de melhor, assim como todos os outros professores do curso são assim, e o professor Carlos Eduardo é essa pessoinha aí que você conhece, né, conheceu há mais tempo que eu, professor Cleverson, né, nosso coordenador bonito dos Olhos Verdes, que a gente conta com ele assim toda hora, né? Responde a todo mundo, tá?
Então, apoia a gente em tudo. E vocês podem contar comigo, podem contar com o meu apoio, né? Sabem disso, o que vocês precisarem, tá? Agora, vamos lá, que eu já falei muito, uma boa aula. A estrela dessa noite é o professor Funari e vocês, tá? Então, muito obrigada, professor, mais uma vez, tá? Pelo senhor estar conosco aqui, na nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é linda. Se o senhor não conhece ainda, o senhor tem que vir conhecer, é linda. Bom, muito obrigado. Eu conheço e é linda mesmo. Parabéns, viu? Já. Aê! Então, quem ainda não conhece, porque nós temos alunos aí, né, de vários lugares, tem que vir conhecer. Professor Cleverson, por favor. Boa noite a todas as pessoas. Agradecer em primeira mão ao professor Funari pela disponibilidade de estar conosco nesta noite para trazer os seus conhecimentos. Agradecer ao nosso professor Carlos Eduardo, nosso Cadu, né, por ter convidado o professor Funari, feito todas as honras, né, da vinda do professor Funari, e agradecer a Vivina, sempre com essas palavras de otimismo, num momento tão difícil, né? Isso é muito bom, porque está muito difícil, mas a gente não pode perder, né, o otimismo, a esperança e continuar lutando, né? Então, em nome do curso de História da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu quero agradecer, então, a esta oportunidade que nós vamos ter de ouvir o professor Funari e de ampliar os nossos conhecimentos, né? Eu sou da área de América, de História da América, mas estou aqui super empolgado, super animado para poder ouvir. Converso com o Cadu sobre, né, sobre os temas que o Cadu trabalha, que o professor Funari trabalha também, e tenho muita curiosidade para conhecer mais, né? Então, não tem muito o que dizer, acho que a Vivina já falou, né, já deu as as melhores boas-vindas que se poderia dar são da Vivina. Então, professor Funari, só realmente assim, será um prazer imenso, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, acolhido, como a Vivina falou, e os nossos alunos já estão aqui todos escrevendo, empolgados, animados, né? Nós temos mais ou menos 300 alunos, então, no nosso curso, né? Eu não sei se estão todos aí, mas eu acredito que boa parte deles estão, e será um prazer, né? Então, muito obrigado ao professor Funari, e muito obrigado também ao Cadu, né, pelo convite que ele fez ao professor Funari para estar aqui conosco hoje. Tenho certeza que a gente vai aprender muito, e fica, professor Funari, o convite para retornar, né? Virtualmente ou pessoalmente, se assim a gente conseguir, né? Cadu, agora é com você. Muito obrigado. Bom, gente, me apresentando, para quem não conhece, professor Carlos Eduardo da Costa Campos, professor de História Antiga e Pré-História da FAC, com muito orgulho do curso de História. Bom, trabalho com o Museu de Arqueologia e tenho a honra hoje de apresentar uma das pessoas que foram essenciais na minha formação. Então, falar sobre o professor Pedro Paulo é um pouco emocionante, porque é uma pessoa que me acompanha desde a graduação, sempre esteve ali comigo, tive o privilégio de tê-lo como mentor no meu mestrado, e depois disso sempre esteve comigo ao longo dos momentos e das fases da vida. Então, falar sobre o professor Pedro Paulo Funari é falar sobre uma pessoa que, além de um grande nome na área, é um grande ser humano. Então, é um privilégio a gente poder ter pessoas assim conosco ao longo da nossa trajetória. Vou dar só uma breve palhinha para vocês sobre o currículo do professor Funari, que está resumido. Então, vocês depois podem ir ao Lattes, porque é muito maior do que isso. Bom, senão você vai falar a noite inteira, né, Cadu? Exato, eu vou ficar falando, a gente não vai ter apresentação. Falar sobre o professor Pedro Paulo Funari é falar sobre um historiador e arqueólogo importante, tanto no Brasil como no exterior. Ele é professor da Unicamp, professor titular, e ele faz parte de programas de pós-graduação, tanto na Unicamp como em Stanford, na Illinois, Universidade de Barcelona, orientou diversos trabalhos e teses desde a graduação ao doutorado. Ele faz parte de diversas revistas científicas no Brasil e no exterior.
com diversos livros publicados, tanto na área de história antiga, arqueologia, pré-história. Nós temos trabalhos do professor Funari no campo da teoria da história. Então, entre outras áreas, falar sobre o professor Pedro Paulo Funari é falar sobre essa relação que ele faz com o presente e o passado, sempre trabalhando com diálogo com seus grupos de pesquisa. O professor Pedro Paulo Funari, ele não só coordena núcleos de pesquisa, como ele também tem uma participação ativa em outros grupos. Então, diversos foram os pós-doutorandos que ele já teve. Então, isso só por si fala sobre quem é esse grande professor e essa grande pessoa. Professor Pedro Paulo Funari, por favor. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, Vivina, Cleverson, Carlos Eduardo, por estar aqui nessa posição hoje, essa satisfação de poder estar com vocês na aula inaugural da semana, né, de introdução do curso da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu queria dizer também que a professora Vivina mencionou o campus, né, realmente a cidade toda de Campo Grande é muito bonita, e o campus em particular. Então, para quem ainda não conhece, dos alunos ingressantes e outros, eu digo que só isso já é uma satisfação muito grande. Então, evidentemente que não podemos estar juntos nesse momento, seria ideal, inclusive, para termos uma confraternização ao final, mas, com certeza, teremos isto, como já ocorreu no passado, e como eu já pude desfrutar aí em Campo Grande. Então, eu queria, então, começar agradecendo, dizer que é uma satisfação em particular ter sido contatado pelo Carlos Eduardo, porque, como ele disse, nós estamos próximos há muito tempo, desde a graduação do Carlos, eu estive acompanhando a sua carreira, fui co-orientador, então é uma satisfação ver que ele está podendo contribuir, pode contribuir agora para o desenvolvimento de vocês, que são alunos, que se tornarão professores nas escolas e alguns, eventualmente, seguirão a carreira acadêmica. Em ambos os casos, a formação com o professor Carlos Eduardo e com os outros será muito importante, porque justamente o que nós precisamos é de professores que levem as crianças a refletirem sobre a sociedade de maneira crítica, e aqueles que têm vocação acadêmica e querem continuar também terão, especificamente no caso de Antiga e de Arqueologia, um guia seguro no Carlos Eduardo. Então, uma satisfação muito grande, queria dizer que é muito bom e agradeço muito. Em seguida, então, vamos para a minha apresentação hoje. Em conversas com o Carlos Eduardo, fomos pensar no tema, né? E então, o tema que me pareceu mais interessante são os usos do passado e a história antiga, e a relação disso com o ensino de história antiga, porque a maioria de nós que fizemos um curso de história, fomos primeiro e, acima de tudo, professores, licenciados em História, professores que atuamos no ensino fundamental e médio. Eventualmente, como no caso do Carlos Eduardo e no meu caso, nós prosseguimos. Mas a formação do futuro cidadão, aquele que não vai ser estudioso de história, ele não vai ser historiador, é o público primeiro que nós temos que ter em mente, porque é aquela criança que se tornará um adulto e que poderá ser o que for, desde um gari até um médico, passando por um engenheiro ou qualquer outra coisa, ele terá uma formação que estará impregnada por aquilo do raciocínio histórico que ele teve na escola. Então, eu acho que é por isso que o tema aqui é ensino de história antiga, porque eu vou dar o foco nessa questão da presença disso no ensino.
Eu agradeço muito aí o Carlos Eduardo de passar esses slides. Eu fiz uns slides caseiros, como vocês podem ver, eu mesmo que fiz, portanto, sem muita informação, mas de caráter ilustrativo. Vou apresentar para vocês os tópicos que eu vou desenvolver nessa minha fala e vou ilustrar esses tópicos com imagens, principalmente um ou outro texto. Isso aqui, como está sendo gravado, e também eu disponibilizei estes slides na base de dados academia.edu, e, portanto, na minha área, vocês podem ir lá e baixar esses slides também. De qualquer maneira, a ideia é justamente que isso possa servir não só a gravação que vamos ter, mas também os próprios slides. Então, o slide seguinte, Carlos. Bom, os tópicos, começando então pelos tópicos, eu vou primeiro tratar de conceitos, e os conceitos eu acho que são essenciais, não só na filosofia, da onde isso é mais utilizado, mas, na verdade, em todas as ciências em geral e principalmente nas humanidades. Então, a história, a geografia e todas as outras áreas de humanas, digamos assim, vocês que estão no Instituto de Humanidades, depende de uma reflexão sobre os conceitos. E, muitas vezes, esses conceitos, eles têm sentidos que são pouco conhecidos, mas que podem ser explorados conforme nós conhecermos esses sentidos e pudermos utilizar da maneira que melhor nos convier. Não é que esses sentidos eles são obrigatórios, mas eles, ao terem certos sentidos, eles permitem certas aberturas de espírito e de ação no mundo. Então, daí os conceitos. Então, os conceitos que eu vou brevemente esmiuçar aqui são uns conceitos, digamos, teóricos, e depois sobre o ensino de história e a formação da nação, história global, história antiga e repertório, e finalmente terminando com a noção de que formar cidadãos para o mundo, que sejam críticos e para transformá-lo, para que as relações sejam mais justas e melhores para todos. Então, esse é o plano geral. É o seguinte, Carlos. Bom, aí os conceitos, que é o primeiro tópico que eu vou tratar, são os conceitos. Os conceitos são diversos e que, aparentemente, eu vou mostrar a relação deles. Então, os conceitos são de intertextualidade, recepção, uso do passado. E aí, desses três, nós vamos para antiguidade e modernidade, ensino e educação, passado, presente e futuro. Quer dizer, na verdade, então, nós temos a questão básica, cada um desses termos, ele é prenhe de significado, ele é carregado de significações. E eu vou exemplificar aqui com algumas imagens. Vou falar um pouco sobre o conceito em si e aplicando com imagens. Então, primeiro, o próximo, Carlos Eduardo. Então, o primeiro tema o termo é intertextualidade. Intertextualidade é um termo que é muito utilizado na literatura, estudos literários, mas também é utilizado em cinema, em comunicações, para se referir ao fato de que uma obra de um determinado momento, ela menciona anteriores. Então, quer dizer, a intertextualidade é essa relação entre um texto que pode ser escrito, pode ser um filme, uma peça de teatro, que se refere a outros anteriores. Então, isto é uma coisa que é recorrente, é um tipo de estudo que foi desenvolvido principalmente no século XX em diante, mas com esse nome de intertextualidade, mais no estudo dos campos literários, das comunicações, do cinema, mas que, hoje em dia, pode ser utilizado para todo o âmbito da escrita, em geral, e das ciências humanas em particular. Quer dizer, cada produção, cada texto, ele ele cita coisas anteriores.
obras anteriores. E o exemplo que eu dou, que é um exemplo que é bem de história antiga e, ao mesmo tempo, bem de contemporânea, e que é paradigmático, né, digamos assim, do nosso mundo ocidental, é Homero, a Ilíada, a Odisseia, e dentro disso, Ulisses. Ulisses, que é o personagem da Odisseia, que perfaz uma trajetória ao redor do mundo, da época. Ele, nessa trajetória, ele tem uma série de aventuras, e, ao final, ele retorna para Ítaca, e ele, então, digamos assim, a história enfatiza a viagem. E esse tema, que é o tema do Ulisses, da Odisseia, que é o tema da viagem, é um tema que depois vai ser retomado, está lá no original, digamos, há 800, 1000 a.C., quando nós temos essa obra, Odisseia, mas a partir daí ela vai ser sempre citada de N maneiras, de maneiras diretas e principalmente indiretas. A ideia de que a ideia de viagem, que o herói não chega, né? Ou que ele chega tardiamente, né? E que a vida é uma viagem. Então, essa ideia está, então, lá no original, e aqui nós temos, eu cito um exemplo de uma obra paradigmática da literatura moderna do século XX, que é de James Joyce, é uma obra chamada Ulisses, que é uma referência direta ao Ulisses, da Odisseia, e que, na verdade, é sobre o mundo do século XX, digamos, né? Do início do século XX. No entanto, está lá voltado para trás. Um livro sobre isso é da professora Edith Hall, que é britânica. Ela fala muito na mídia, muito presente na BBC e tudo, britânico. Mas ela tem esse livro aqui, que é um livro que vem bem a calhar, chama O Retorno de Ulisses, uma história cultural da Odisseia de Homero, e que ela vai mostrar justamente o que eu estou chamando aqui de intertextualidade, como esse tema vai ser apresentado N vezes no cinema, em tudo, e não necessariamente com esse nome, Ulisses, né? Mas também com esse nome. Eu me lembro aqui que aquele que o Fernando Pessoa, né, que citando os latinos, fala viajar é preciso, navegar é preciso e ver não é preciso, é exatamente uma referência também a um dito latino de Pompeu que se refere a isso, né, viajar é preciso. Essa frase foi citada pelo saudoso Ulisses Guimarães, cujo nome era Ulisses, por coincidência, justamente, quando, em 1972, ele foi o anticandidato a presidente da República durante a ditadura, ele utilizou também esse mote, né? Então, veja, a questão é essa da referência contínua. O seguinte slide, Carlos Eduardo. Aqui é um exemplo que eu não resisti, que é o seguinte. Eu disse a vocês que o Ulisses, ao final, ele volta a Ítaca. E ninguém o reconhece, porque tanto tempo depois, ele chega lá e nem a mulher o reconhece, porque ele mudou muito, né, nesse tempo todo. A única exceção é o seu cachorro, que já velhinho, esse sim o reconhece. Aí vocês veem uma estátua antiga em que mostra esse momento em que o cachorro abana o rabo para o Ulisses. Ele é o único que reconhece o personagem. O slide seguinte, Carlos Eduardo, refere-se a algo um pouco diferente, mas, de qualquer maneira, eu achei interessante, que é uma citação do filósofo Emmanuel Levinas, que é um filósofo francês do século XX, já falecido, em que ele foi prisioneiro num campo de concentração alemão, por ser judeu e francês,
De qualquer maneira, ele, no campo de concentração, evidentemente, havia dois tipos de pessoa, os guardas e os presos. E os presos estão privados de humanidade, né? A tal ponto que, eventualmente, morriam. Esse não era um campo de extermínio, mas, de qualquer maneira, era um campo de trabalhos forçados. Mas, então, quer dizer, os humanos ali eram apenas os guardas, e não os prisioneiros. E ele conta uma história muito interessante, que no campo que ele estava, quando criança, né, que havia um cão que ele chama aqui um cão errante, bastardo, quer dizer, a gente chamaria um vira-lata, que se aproximava deles, né, e tratava indistintamente o guarda e os prisioneiros. Era amigo dos prisioneiros, digamos assim, das crianças, dos prisioneiros. Fez amizade. Eles, inclusive, chamaram o cachorro de Bob. Então, ele diz, ele termina essa frase que eu estou pondo aqui, nessa citação famosa dele, para o cachorro, nós, incontestavelmente, éramos homens, ao contrário de para os nazistas. Né? Essa é a mensagem. Então, voltando agora ao slide anterior, Carlos Eduardo, nós vemos que o cachorro aí, ele representa essa humanidade, né? Porque ele que reconhece tanto Ulisses quanto lá o prisioneiro. Podemos passar para a seguinte, já ultrapassando, aqui tínhamos a imagem que tínhamos visto, essa em 3. Aí passamos para o segundo conceito. Depois de intertextualidade, temos recepção, estudos de recepção. Recepção, a origem, digamos, significa muitas coisas. Recepção quer dizer que você manda uma mensagem, alguém recebe. Então, quer dizer, esse é o sentido que pode ser também em acústica, em outras áreas. Mas no caso específico da história, recepção se considera, normalmente, o estudo de um período anterior, e particularmente da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, tal como ela é recebida, supostamente, ou ela é recebida, que essa é a palavra, recepção, em períodos posteriores. Então, um exemplo que eu posso dar é Shakespeare, na Júlio César, estamos falando no século XVI, XVII, o Shakespeare apresentam personagens antigos, leitura dos antigos, mas seria uma recepção dos antigos. E esse livro aqui que eu pus é um livro que justamente apresenta um exemplo, bom, são uma série de estudos, né? Mas aí tem um exemplo, quer dizer, uma representação moderna de uma peça, uma tragédia grega antiga. Então, quer dizer, vejam que tanto é a encenação de uma peça clássica, quanto principalmente a adaptação. Aqui no Brasil, nós tivemos, na época, o Chico Buarque e o Augusto Boal fizeram uma adaptação da Lisístrata, que é uma peça grega, na época da ditadura, por exemplo. E não é, no meu ponto de vista, uma simples recepção, é uma recriação. Então, mas, de qualquer maneira, esse é um segundo conceito, que eu acho que tem um problema, uma limitação, digamos assim, que é o fato de que ele está enfatizando a origem antiga e depois a recepção em outros períodos, como se houvesse mera recepção, e não há sempre recriação. Seguinte, Carlos Eduardo. Então, outro termo que tem sido utilizado mais recentemente e que encontra grande favor hoje em dia é o termo usos do passado, que é conhecido em diversos idiomas. Em francês, eu acho que ele está mais consolidado, né? Eu cito aqui à esquerda um livro do François Hartog, que é um historiador francês que é bem traduzido aqui no Brasil. Ele tem diversas obras sobre a antiguidade, que é o Espelho de Heródoto e outros livros que estão traduzidos aqui, mas ele tem livros que não são de antiguidade, são livros sobre a teoria da história. Por exemplo, um livro recente dele que chama
sobre regimes de historicidade, no qual ele vai mostrar as diferenças de concepção de tempo nos diferentes momentos da história. Então, e ele também tem estudos de historiografia moderna, quer dizer, como o século XIX construiu discursos sobre o passado. Bom, de qualquer maneira, veja, usos do passado. Agora, uma das acepções mais usuais é esse usos políticos do passado. É a ideia de que esse uso é feito em relação às relações de poder. E isso realmente é muito importante, nós vamos ver, eu vou explicar um pouco mais adiante, por causa da questão do Estado Nacional e do nacionalismo. Mas nós não precisamos pensar só em usos políticos do passado. Nós podemos pensar em quaisquer usos do passado. Por exemplo, eu pus ali, em francês ainda, usos públicos do passado. Então, usos públicos do passado significa já, nos estamos aproximando do tema do ensino de história, porque significa não político no sentido do poder, de quem detém o poder produzir discursos sobre o passado, mas as pessoas em geral, ou grupos específicos, movimentos sociais, por exemplo. Então, isso já é um sentido que tem uso do passado, mas que amplia muito o seu leque. E no caso aqui do Brasil, um livro que eu cito, tem mais de um, mas um livro do qual eu participei da organização, chama-se Antiguidade como Presença, ele justamente apresenta diversos estudos de casos sobre esses usos do passado antigo no Brasil, especificamente. Quer dizer, são historiadores brasileiros atuando aqui, como o Carlos Eduardo e o meu caso, e que vão observar como o Egito Antigo, Grécia, Roma, foram e são utilizados na história do Brasil, na cultura brasileira. Eu citei aí o Chico Buarque, Elisístrato, mas podemos citar inúmeras situações em que isso acontece. Até em telenovelas, por exemplo, baseadas com referências a peças clássicas, por exemplo, o Édipo Rei, por exemplo, que não apareceu como Édipo Rei, mas apareceu a trama serviu uma novela da Globo. Então, assim, esse tipo de pesquisa é muito importante porque faz uma ligação entre a nossa realidade, a realidade do aluno que nós encontramos, daquela criança que não vai ser historiadora e que não é historiadora, que ela tem conhecimento da realidade circunstante, e que, no entanto, se relaciona também à antiguidade, e nós podemos fazer isso de maneira crítica. Essa é a ideia. Então, esse uso do passado. Seguinte, Carlos, podemos passar. Bom, aí, então, nós entramos no tema do ensino e da educação. Ensino e educação. Bom, ensino, eu vou esmiuçar, digamos agora, a etimologia, que eu tinha dito lá antes, que o sentido das palavras, ela pode levar a nós refletirmos sobre o que significa. Bom, insignum, né? Insignare, insigno, é uma palavra que deriva, não é uma palavra do latim clássico, é uma palavra posterior, da Idade Média, digamos assim, mas deriva de signum, que é isso que vocês estão vendo aí. Em inglês, traduziram como estandartes romanos, estandartes militares dos romanos. Os soldados, eles, na campo de batalha, e mesmo em paz, eles iam com esses estandares, né? E que, em latim, o nome é signum, que deu a palavra signo em português, signo do zodíaco, ou seja, signo significa sinal. Sinal é o estandarte, é o que permite que os soldados saibam como se movimentar. E aí são alguns exemplos de estandartes romanos que foram
estudados, aí eu peguei esse exemplo como para vocês terem uma ideia da origem. Aí tem duas questões que eu queria ressaltar. Tem uma mais positiva, outra mais negativa. A positiva é justamente essa ideia de que o signo militar que está lá, que a bandeirinha, digamos, que permite que as pessoas se orientem, ela estabelece a direção, o movimento, e, portanto, insignare vem daí, quer dizer, o professor estabelece a direção, o movimento, e cabe aos soldados, que no caso são as crianças, seguirem. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque é bom porque, ao mesmo tempo, você tem uma direção que está sendo dada e você tem uma certa segurança. Mas, por outro lado, você está limitando a movimentação dos soldados e das pessoas. Evidentemente que tudo depende das circunstâncias, né? Porque, evidentemente, isso aqui servia, no caso de uma batalha, para que os soldados se protegessem mutuamente, etc. Mas, portanto, estabelece uma ambiguidade aí, né, no termo ensinar e ensino, que é um pouco o sentido de inculcar. Isso que eu vou criticar logo em seguida. Bom, o slide seguinte, Carlos Eduardo. Agora, a outra palavra é a palavra educação. A palavra educação, ela é uma palavra latina, cuja raiz é ducere, que significa conduzir. E é ex, conduzir para fora. Conduzir para fora. Bom, conduzir para fora o quê? Conduzir para fora o que já está dentro da pessoa. Então, a educação, ela tem uma conotação diferente de ensino, na medida em que ela está propondo que o professor vai agir no sentido de trazer para fora a capacidade de intelecção do mundo e de ação no mundo que está na pessoa ou na criança. Então, vejam que é uma ênfase no aspecto criativo, um pouco mais sutil do que aquilo que eu disse que é o do ensino, que você vai seguir o sinal, a bandeira, e vai simplesmente seguir o que está sendo dado. Então, esse sentido da palavra educação é muito importante, porque, portanto, é um sentido muito mais amplo. Essa diferença que eu estou fazendo, fiz aqui em português, mas ela aparece em outros idiomas também, entre uma visão que é um conceito que é mais libertador, que a criança ou o adulto produz conhecimento, e outras concepções, outros termos, inclusive, que são mais de você seguir. Então, para os que, em alemão, por exemplo, são duas palavras muito diferentes. Existe a palavra que é Unterricht, o verbo Unterrichtung, significa, a palavra, o substantivo Unterrichtung significa educação, mas significa unter é embaixo, Richt é conduzir para baixo. Então, evidentemente, que esse conduzir para baixo está mais próximo do ensinar, quer dizer, você está pondo uma grelha ali, uma grelha para a pessoa seguir. Já Bildung, que muitos de vocês talvez conheçam ou vão conhecer logo, porque a palavra Bildung aparece em inglês e em português, com o sentido, você encontra entre parênteses assim, educação, justamente, porque Bildung é a construção, é a possibilidade de você se construir. Portanto, essa dicotomia que eu pus aqui, entre educação e ensino, esses dois polos, digamos assim, que é externo e interno, são para nos fazer refletir. Então, eu vou mostrar em seguida uma imagem engraçadinha, Carlos Eduardo, que vocês, que é o nosso patrono, Paulo Freire, patrono
da educação no Brasil, em que ele formulou essa metáfora de educação bancária, que é assim que você tem, o professor despeja na cabeça do aluno o conhecimento, e ele contrapôs a isso a educação problematizadora, aquela que leva a colocar problemas. Portanto, ela, como vocês veem nesse quadrinho que eu pus aí à direita, ela favorece a consciência, a libertação e, portanto, a autonomia. Bom, então, eu acho que, ainda mais no momento atual que nós vivemos, nada mais justo do que referenciar o Paulo Freire como, digamos assim, enfatizando esse aspecto que eu quis dizer de que a educação ela vem de dentro para fora. Porque essa visão que o Paulo Freire critica aqui, da educação bancária, ela, que é passar de um para outro, ela é problemática porque justamente isso, mesmo que fosse possível passar de um para outro, seria a mera reprodução passiva. E, como diz o Paulo Freire, portanto, alienadora. Bom, slide seguinte, Carlos Eduardo. Com isso, nós chegamos ao último termo, que é a relação entre passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Porque aqui é uma foto à direita do pensador alemão Walter Benjamin, que escreveu uma série de obras fundamentais e que são algumas delas muito referenciadas no ensino de história, no ensino não, na teoria da história, mas ele escreveu sobre literatura, filosofia, religião. Bom, mas nesta obra que eu estou focando aqui, chama-se Teses sobre a Filosofia da História, Teses de História, ele apresenta um quadro que vocês veem aqui, à esquerda, que é a de um anjo. Esse anjo está de costas para o futuro e de frente para o passado, o presente. E isso, portanto, é uma imagem que não... A imagem dessa obra de arte foi apropriada, evidentemente, pelo Walter Benjamin, mas a ideia que ele apresenta lá é justamente de que... porque essa imagem? A imagem é o futuro, que está adiante, o passado, que está atrás de nós, mas nós só vivemos o presente. Não existe ainda esse futuro, e o passado deixou de existir. Porém, a questão que ele ressalta na sua análise, o Benjamin, é que esse passado está marcado por exploração de diversos tipos, por opressão, escravatura, e assim por diante. Quer dizer, por isso que ele diz que a civilização, toda obra de civilização é obra de barbárie, porque você encontra uma pirâmide muito bonita, mas quem foi que construiu? Foram os operários. Esse é um exemplo que sempre se dá ao Brecht, o grande teatrólogo alemão, cita esse exemplo. Mas, e o que nos diz, então, o Walter Benjamin a respeito disso? Ele diz assim, não, só olhando para esse passado, para essa destruição que foi causada, nós podemos fazer um futuro, pensar um futuro e agir para um futuro diferente disso. Por isso que ele fala em Messias, tem uma visão messiânica, digamos, que vai se transformar e o mundo será diferente. De qualquer maneira, não nos importa aqui a ideia de que nós vivemos no presente, esse passado, ele atua em nós, mesmo que involuntariamente, sem que nós, inconscientemente, sem que nós saibamos, e para que nós não sejamos arrastados por ele, aí o anjo, arrastados para um futuro também de opressão, é necessário que nós
olhemos esse passado de outra maneira. Seguinte, slide seguinte, Carlos Eduardo. Bom, aí nós passamos a um outro item da minha apresentação, que é justamente sobre a questão do ensino de história e a nação. A história, como disciplina, ela, embora seja lá da Antiguidade com Heródoto, do século V, ela era um gênero literário. Essa história que nós temos aqui, ela é filha da Revolução Francesa, do Iluminismo, do Estado Nacional, do imperialismo, e, portanto, ela esteve a serviço da nação e do nacionalismo, para construir uma nação. A ideia é um povo, uma língua, uma cultura. Quer dizer, vamos pegar o exemplo paradigmático da França, Revolução Francesa, final do século XVIII, cria-se um país, cria-se a ideia de cidadão, o próprio termo cidadão surge aí. Agora, esses cidadãos, eles têm que ser criados, porque eles não falam uma única língua, não têm traços culturais comuns e não se consideram um único povo. Calcula-se que 10% da população francesa, na época da Revolução, falassem e soubessem o francês, esse idioma que nós conhecemos como francês. O resto falavam línguas locais. Então, para que as pessoas falassem uma única língua, compartilhassem valores culturais e também um passado inventado, né, pela história, no caso, a escola foi capital. A criança tinha que ir à escola, aí na escola ela só podia falar o francês, e lá ela aprendia a história dos seus antepassados. No caso, eles inventaram os gauleses. Então, eu estou dizendo isso para dizer assim, é algo recente, parece que sempre foi assim, mas não. É algo recente, final do 18, 19, a história é fundada na nação. E, mais ainda, uma visão imperialista, não só no caso da França, mas também em geral. Vou mostrar em seguida, por favor, o slide seguinte, Carlos Eduardo. Vocês encontram isso nesse belíssimo livro da Anne-Marie Tisser, a criação das identidades nacionais na Europa dos séculos 17 a 19, é um estudo que mostra bem isso que eu estou falando aqui para vocês, com as particularidades. Eu citei a França por ser o mais paradigmático, mas ela trata dos outros casos também. Slide seguinte, Carlos Eduardo. E, portanto, o Estado Nacional, ou Estado-nação, como hoje em dia se usa, ele tem essas ideias, essas crenças que têm que ser inculcadas pela escola, de que tem antepassados étnicos comuns, que tem uma única língua, que tem uma maneira de comer, de se vestir, de se comportar, ideais, uma história comum, uma religião partilhada por todos, ou pelo menos pela maioria, e um território delimitado no espaço. Tudo isso não existia até aquele momento. Até a Revolução Francesa, isso não existia. Hoje em dia, nós consideramos isso como dado e já jogamos para trás essa noção. Para a Antiguidade, Idade Média, etc., coisas que nessas características não existiam. Slide seguinte, Carlos Eduardo. Aí o exemplo que eu falei do imperialismo, o exemplo clássico é o Napoleão, no final do século XVIII, indo ao Egito, e, portanto, levando uma série de peças para a França e tudo mais. Então, é a conquista do mundo, não só a Europa que ele conquistou, o Napoleão, mas a conquista do mundo no sentido de civilização, aí, no caso, o Egito, como civilização. Nós, os franceses, se apropriam da herança egípcia, digamos, eles eram os egípcios nesse momento. Slide seguinte.
E nós podemos dizer que isso se aplica também às potências, aos outros nacionalismos. Por exemplo, podemos pegar um exemplo aqui da América do Sul, no nosso caso, Brasil, Argentina, por exemplo, 2 países que são estados nacionais, são nacionalistas e são também imperialistas. Exemplo que vocês conhecem, vão conhecer na disciplina adequada, a Guerra do Paraguai, chamada Guerra do Paraguai, quer dizer, é um exemplo claro de como o imperialismo não precisa ser só Napoleão lá em cima do Egito, né, ou do resto da Europa. Mas ele é. E sem contar que esse imperialismo é interno também. Então, quer dizer, você vai expulsando os índios, no caso aqui do Brasil, de outros países, você vai levando os índios para o interior, vai matando. Então, quer dizer, é um processo de colonização interna. Bom, aí passamos para o tema da história universal e global. A história era chamada, há uns 40, 50 anos, de história universal. História do Brasil, história universal. História universal era a história do mundo, mas a única característica que particularizava era que ela era centrada na Europa. Mesmo quando aparecia sim, o Oriente Médio, o Egito, aparecia em relação à civilização ocidental, europeia, especificamente mediterrânea e depois europeia. Então, a China, ela entrava nessa história conforme você tinha a Rota da Seda, a Índia, a mesma coisa, a América só vai entrar no século XVI. Então, hoje nós falamos em história global, um termo que está sendo utilizado, para se referir a algo um pouco diferente. Esse é o ponto. História global significa que tudo é conectado. Isso é particularmente verdade no Velho Mundo, Europa, Ásia e África, que é uma porção de terra contínua, não há separação, e que desde, no mínimo, 10 mil anos, ou mais, muito mais, mas vamos pegar só esse período mais recente, você tem contatos constantes de pessoas, de povos, culturas, animais. Então, esse mundo é um mundo global, conectado. Então, essa é a história global, essa é a característica dessa ideia de que é tudo conectado. E aí chegamos à história antiga e repertório. A história antiga, ela serviu por muito tempo, portanto, para fins do nacionalismo, do imperialismo e, portanto, fins opressores, digamos assim. Quer dizer, a história antiga pode ser considerada assim, olha, vamos colonizar o Egito ou qualquer outra região do mundo, porque nós somos superiores culturalmente, assim como os romanos eram em relação aos europeus. Quer dizer, o exemplo na França mesmo. Os romanos transformaram os gauleses em homens civilizados, assim também os franceses fariam na missão civilizadora no norte da África, ou em qualquer outro lugar onde os franceses tinham colônias. Então, isso é explícito, a comparação é explícita. Agora, por outro lado, a história antiga ela tem servido já desde há algumas décadas no sentido contrário, no sentido de refletir sobre o mundo e agir nele. Exemplo, a ideia, por isso que eu pus repertório, é a ideia de que, para que você possa conhecer esse mundo e transformá-lo, você precisa conhecer as suas fontes, as suas origens, as suas raízes também, que é o exemplo que eu posso dar em termos de repertório. Se nós formos considerar, por exemplo, o estudo da antiguidade, da mitologia grega, que o Carlos Eduardo conhece tão bem, ele é fundamental para entendermos o nosso mundo, entendermos Freud, entendermos a nossa sociedade. Né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu posso dar é o Karl Marx,
ele fez o doutorado dele sobre Demócrito, um filósofo grego. E o marxismo influencia, hoje, por exemplo, é uma base ideológica da China hoje. Então, como é que você pode entender a China sem entender também esse legado grego? Não significa reproduzir nem imitar, significa entender os usos. Então, portanto, repertório. Não pode se limitar à nação, porque senão você pode cair, como nos Estados Unidos, numa educação que, no caso da história especificamente, geografia, história e geografia, estudos sociais, que eles chamam lá, se limita a coast to coast, a costa leste, a costa oeste. Então, eles não sabem a história do mundo antes dos Estados Unidos e nem depois, a não ser aquilo que tem a ver com os Estados Unidos, e não conhecem a geografia do mundo a não ser a dos Estados Unidos. Não sabem aonde se contar, né? Slide seguinte. Aí eu pus essa ideia que eu falei de história global está bem desenvolvida em diversos lugares, como, por exemplo, nesse livrinho aí, que mostra nesse caderno de história, em que justamente apresenta de maneira popular, de maneira ilustrada, por que de você saber que está tudo conectado. No passado também, não é só hoje. Eu falo globalização, não. Como eu disse, isso vem de milhares de anos no mínimo. E bagagem cultural, que é justamente para você lidar com o mundo, você precisa ter conhecimento, conhecer, e não se limitar à nação, no caso. Slide seguinte, Carlos. E aí, concluindo, porque nós já nos aproximamos de 57 minutos considerando a minha apresentação, e mais aí a apresentação inicial. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, que eu havia mostrado lá o Walter Benjamin com essa visão de que o mundo pode ser melhor do que o passado, ele pode nos servir para refletir sobre o presente e transformá-lo. Isso é de particular importância no ensino, porque, ou seja, para a formação do cidadão. Porque se o cidadão não tiver conhecimentos amplos, ele poderá aceitar, engolir, reproduzir estereótipos, ideias comuns, lugares comuns, visões distorcidas. E, portanto, ele não terá condições de um conhecimento aprofundado de si mesmo, do mundo em que ele vive, para que ele possa transformá-lo. Então, quer dizer, há uma ligação direta entre a amplidão de visão e a sua capacidade de atuar no mundo e de melhorá-lo. Não é à toa que muitas das reformas que foram feitas no mundo e no Brasil educacionais, muitas vezes por parte de governos autoritários e tecnocráticos, foi no sentido de restringir as humanidades. Tudo que faz pensar em benefício do que as pessoas poderiam ter de conhecimento técnico, como se o conhecimento técnico pudesse prescindir, pudesse não ser também histórico. Quando nós decidimos fazer uma obra, construir alguma coisa, isso tem que estar refletido, e não simplesmente uma coisa como se isso fosse da ordem das coisas, natural. Não é. Em grande parte, por esse motivo, nós estamos enfrentando uma série de problemas climáticos, ambientais, sociais, no mundo todo,
e ideológicos, quer dizer, causados por esse desconhecimento. Então, a minha mensagem aqui é que, como professores de história, nós podemos e devemos formar cidadãos críticos, cidadãos com conhecimento de um repertório amplo, e aí, nesse aspecto, a história antiga contribui muito para isso, porque grande parte do que veio depois foi utilizando coisas antigas, para o bem e principalmente para o mal, mas foi utilizando. E, de qualquer maneira, então, a mensagem última que eu dou é: nós precisamos ter isso bem claro para que os nossos alunos possam, eles sim, vocês e eles vão transformar o mundo num mundo mais justo e num mundo em que todos vivam melhor, com maior convivência. Então, muito obrigado, Carlos Eduardo, e demais. E isso eu tinha esquecido, tinha um último aí, que é justamente uma criança, que nós estamos falando em criança, é bom por aí, e depois essa ideia de diversidade e tudo. Então, obrigado, agradeço muito, e fico à disposição, porque eu tenho certeza que haverá comentários ou questões, e será uma satisfação poder ter essa interação. Não terei a interação ao vivo e a cores, como seria, quer dizer, a cores sim, né? Mas não é em torno de estarmos juntos, mas de qualquer maneira, estou aqui para conversar com vocês, por mais uns minutinhos, né, que tenhamos. Bom, professor Funari, eu agradeço muito pela palestra, eu agradeço pelas reflexões que o senhor proporcionou, foram essenciais, principalmente para os nossos alunos que estão começando agora pelo curso de História, ou seja, mapear esse campo, refletir sobre o uso e o abuso que é feito do campo da antiguidade, principalmente nesses regimes totalitários, como a gente viu e vê, de certa forma, acontecer em lugares próximos aos nossos. Bom, professora Divina, professor Cleves, gostaria de fazer alguma fala? Professor Funari, que prazer conhecê-lo, nem que seja virtualmente, porque a gente imagina, né, assim, você faz às vezes aí uma imagem, né, a pessoa que você lê o texto, aí você vai conhecer uma pessoa simples, humanitária, uma pessoa humana e que traz assim essas reflexões para a gente, tá? E é algo assim Obrigado. que eu gosto muito de ouvir quando vem com essa preocupação de construirmos um mundo melhor. E o nosso compromisso como professores. Porque nós temos que fazer bem o que nós fazemos. Temos que ser melhores profissionais, temos que ser melhores seres humanos. Nós precisamos ser cada vez mais gente, né? Aquilo que eu falei, eu gosto de gente, eu gosto de ser gente, eu gosto de estar com gente. E nós precisamos, sim, e nós precisamos de pessoas dessa, sabe, com essa visão, que se preocupa com o outro, que se coloca no lugar do outro. Quando o senhor trouxe o pensamento de Levinas, o que ele nos ensina, né? O princípio da alteridade. O que é a alteridade, né? Conseguir me colocar no lugar do outro, mas me colocar mesmo, e não somente, eu imagino o que você está sentindo. Você não imagina coisa nenhuma, você nem sente, tá? O exercício é você sair e se colocar mesmo naquele lugar. E se fosse comigo, como eu reagiria? Né? E se fosse eu que estivesse nessa situação? Então, esse exercício constante é algo que é inerente à formação de professores, porque nós, professores, nós influenciamos, então nós temos que ser bons exemplos. Tá? Nós temos que ser bons exemplos, porque os nossos alunos, eles sempre vêm até nós. Até essa semana nós ficamos muito tristes, porque um ex-aluno nosso, uma queda, né, do telhado, ele veio a óbito, e ele era conhecido como o professor Sorriso. Tinha os olhos verdes, assim como o Cleberson,
foi nosso aluno. E o depoimento dos alunos. Hoje nós temos alunos que foram alunos dele. Professora, eu aprendi a gostar de história por causa do professor Tiago. Ele nunca ficava bravo com os alunos em sala de aula, professor. Era que aluno de ensino fundamental, né? Apronta com o professor. Ele nunca ficava bravo com a gente. Sempre estava lá no intervalo, lanchando com a gente. Sempre trazendo a maneira como ele ensinava a história. Ela fazia essa história estar presente, a história tinha sentido. Quando a história tem sentido, você gosta. E quando você gosta, você aprende, você se dedica. Então, essas suas reflexões, elas foram assim, nossa, muito bem recebidas, elas vieram assim em boa hora, sabe? Que nós precisamos sim ter esse olhar. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras. E nós queremos, sim, encontrar com o senhor e depois a gente poder comemorar em grande, né, com uma festa, como diz o pessoal da filosofia, né? Com vinho, né? Como os gregos, vamos, né? Vamos comemorar, vamos celebrar, assim, o encontro, né? E a hora que, eu sei que vem perguntas aí, mas eu gostaria muito que depois o senhor pudesse tocar mais ao final com essa sua fala mesmo, né? De um mundo melhor, a história, né? O que mais nós podemos fazer para que a história contribua? A história como ciência, como disciplina, né? Para que nós possamos, sim, né? Não só sonhar, mas edificar um mundo melhor. Tá? Depois o senhor comenta sobre isso no final. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Cadu, pelo presente que você nos proporcionou. Estou vendo aqui que tem um monte de gente já comentando, o professor Leandro Eco, que também é lá da História Antiga, a professora Jaqueline já esteve aí. Vou passar agora para o professor, devolver para o professor Carlos Eduardo para ele continuar, porque eu também gosto de estar falando, né? O Vitor, tá? Obrigada, professor. Professor Pedro, você gostaria de falar alguma coisa antes? Bom, eu acho o seguinte, primeiro dizer que eu gostei muito dos seus comentários, professora, e dizer também o seguinte, que eu sempre menciono que a maior parte, não digo a maior parte, mas uma parte significativa dos alunos nossos de história, eles são, e não só de história, mas especificamente de história, que são os nossos, né? Eles são aqueles que tiveram professores inspiradores. Então, quer dizer, então é o que você está falando. Eu acho que o professor, ele tem que ter, agora que esses meninos que estão ingressando, eles vão ser eles, os professores, tem que ter a noção de que eles vão ser o modelo. Agora eles deixaram, no ano 2020, eles podiam ser alunos da escola do ensino médio, agora eles já são professores. Então, eu falei isso essa semana para os meus alunos ingressantes, porque a partir desse momento você está na outra posição já. Então, você precisa justamente, como você disse, saber que inspira, ou que amedronta, que faz fugir. Então, é lógico, não vamos ser... Então, é isso. Eu gostei muito da sua observação. Muito obrigado, professora. Professor Cleverson, algumas palavras? Agradecer, né? Não tem muito a dizer, né? Por essa fala muito importante, né? Esclarecedora, as conexões que o professor Funari fez aí é muito importante. Eu diria que, além da temática, uma aula de metodologia, né? De como a gente está analisando a história, acho que isso é bastante importante, né? Então, só agradecer, eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu vou deixar, não sei se o Carlos Eduardo vai abrir para os alunos, né? Eu deixo para os alunos, porque eu acho que a gente aprende muito, né, com o professor Funari, mas os alunos estão aqui, eu estou vendo aqui no chat, todos empolgados. Tem aluno que declarou, posso morrer feliz, já assisti a aula do professor Funari, né? Não, acho que é para outro. Mas assim, professor, o senhor viu? Falaram isso, posso morrer feliz que já assisti uma aula do professor Funari, né? Mas assim, realmente incrível,
uma oportunidade ímpar, né? Alguns professores aqui da UFMS também, que não são da FAC, comentaram, né? Acho que a fala, as conexões, eu acho que é muito bacana. E a maneira como o professor conduziu, assim, muito instigante, eu estava até comentando com os colegas, né? Muito didática, né? É muito didática, muito legal. Até comentei, Vivina, falei, olha, eu vou assistir de novo, porque eu tenho certeza que vai ficar gravado, eu tenho certeza que a gente vai ver mais coisas, né? Então, como nós tivemos essa oportunidade de ter o professor Funari, né? E nós temos alunos chegando, eu vou só agradecer e vou passar aí, deixar os alunos, né, saborearem essa oportunidade de ter o professor Funari aqui. Muito obrigado. E já tem questionamento ali de orientando do Cadu, do doutor Carlos Eduardo. Bom, eu agradeço, antes da gente passar para as perguntas, mas agradeço muito ao professor Funari pela fala, pela participação, porque é importantíssimo a gente ter nossos mestres ao longo da nossa vida conosco. Então, foi sempre bom voltar, assistir, estar apreciando, lendo o senhor, porque é a base de boa parte de nós como seus orientandos e também daqueles que não foram. Então, ter o senhor falando, eu acho importantíssimo para os nossos colegas, para os nossos alunos, para que eles possam ter acesso a esse caminho que não é só da história antiga, mas é da historiografia brasileira. Então, professor, muito obrigado. Vou passar a palavra para todos, professora Vivina, professor Cleverson, muito obrigado também por terem incentivado, comprado essa ideia, e como falei com o professor Funari, agradeço sempre muito a professora Vivina, a professora Jaqueline também, que foram duas pessoas ali que viram, e a professora Vivina laçou, trouxe para cá, e foi importantíssimo. Um presente para nós. Aí eu falo assim para ele, de Campo Grande para Campo Grande. Então, são pessoas importantíssimas e pelo incentivo que o nosso curso, como um todo, dá para essas atividades. Vou abrir agora para a pergunta, que nossos alunos estão aqui eufóricos. Calma, crianças, a gente vai começar. Bom, o Luciano Alonso, que foi nosso aluno, professor do curso de História, ele afirma que não é a ciência que orienta a política, e sim ficções, né, a partir do Harari, e sim ficções políticas, religiosas e outras semelhantes. Aí ele pergunta, o que o senhor acha sobre isso? Bom, acho que eu primeiro queria dizer o seguinte, primeiro agradecer, dizer que uma satisfação, tantas manifestações, inclusive da Marina Cavicchioli, hoje professora na Bahia, que foi assim tão gentil aqui no seu comentário. Então, muito emocionante. Também eu vou chegar à observação da professora Vivina, ao que ela me perguntou, né? Mas como ela falou, eu vou deixar para mais adiante, porque tem questões mais, assim, tipo, específicas como essa. Depois eu faço questão de concluir, talvez, com isso, né? Bom, no caso aí, Luciano, o Harari, ele é um estudioso muito inteligente, perspicaz e um espírito que consegue congregar ideias, digamos assim, de todo tipo, articular muito bem. Por um lado, em relação ao passado, que é o que você está citando, mas depois ele se aventurou ao futuro, o que eu acho, já se aventurar sobre o passado é difícil, mas sobre o futuro, bom. De qualquer maneira, agora você fez uma pergunta concreta. Exatamente, esse é um aspecto que o Harari menciona que é interessante, é que, sem dúvida, eu mencionei, nós somos movidos, os seres humanos são movidos a sentimentos. Então, por isso, quando ele fala em ficções políticas, quer dizer, o que está por trás de ficção política são sentimentos. Quer dizer, na verdade, eu falaria um pouco diferente, porque do jeito que aparece ciência e política, não existe ciência também, uma coisa completamente objetiva, e a política, ela é, digamos assim,
muito diferente de um momento a outro da história. Eu citei o Estado Nacional, que é o que nós vivemos, mas não é só o Estado Nacional. Anteriormente houve muita outra coisa, então, quer dizer, eu acho que é bem complexo a relação de poder e dominação. Mas, sim, o ponto do Harari que eu acho muito interessante é a ideia de que nós somos movidos a sentimentos. Por isso a importância também de nós termos um conhecimento histórico que seja prazeroso, porque justamente se não for prazeroso, nós não vamos, como diria o Paulo Freire, nós teremos despejar aqui de datas, por exemplo, ou de fatos, de geografia, de países, capitais, e isso não levará a nada. Então, a questão é o prazer que está por trás, é o prazer da leitura, da análise, do estudo, né? Então, eu acho assim que a ciência também, ela também pode ser prazerosa. Esse é o ponto. Não é o nosso objeto aqui, nem eu sou especialista nisso. Mas a ciência pode ser. Então, quando a gente vê, assim, um mapa mundi, não, um globo terrestre, e esse globo é da aula de geografia, né? Globo terrestre. Então, olha, isso para que atinja uma pessoa, que a pessoa se consiga interagir com isso, ela precisa sentir isso. E não sentir a Terra plana. Quer dizer, eu acho que a questão de diferenciar a Terra plana do globo não se trata de decorar isso ou aquilo, se trata de justamente os sentimentos do que significa isso. Eu acho que, então, não basta simplesmente mostrar, não, a ciência é o globo e a ficção religiosa é a Terra plana. Bom, isso aí, só falar dessa maneira, simplesmente, não vai resolver. Porque os sentimentos é que levam a pessoa, eventualmente, a uma percepção de que a Terra seja plana, por qualquer motivo que seja. É o sentimento que está levando a pessoa a pensar isso. Então, se não for pelo sentimento, nós não chegaremos ao globo terrestre. Não basta você mostrar uma foto tirada pelo astronauta. Nós temos até um ministro, né, que é astronauta. Então, ele poderia mostrar essa foto, né, que ele tirou de lá de cima. Então, mas isso não basta, porque são sentimentos. Então, isso aí é tudo inventado. Então, é isso que eu acho o ponto que o Harari ele tem razão, mas nós temos que pensar nisso. Como nós, como professores, podemos fazer com que a história, física, química, o que quer que seja, ciência, entre aspas, faça sentido para nós. Acho que é isso, Luciano. Bom, professor, vou passar agora a outra pergunta. Vamos lá. Gente, só um minutinho, que são muitas. Não, é tranquilo. Gabriela Teodósio, ela pergunta sobre o que o senhor acha da BNCC, que aborda de forma direta a questão das mulheres apenas na antiguidade clássica. Bom, Gabriela, você trata de um tema que eu muitas vezes tenho me referido, que é o fato das mulheres na história, né? Porque você tem razão o seguinte, que as mulheres elas foram excluídas da história. Elas não foram excluídas no sentido de que elas atuaram, mas a historiografia as excluiu, e o mundo contemporâneo, século XIX e XX, mas principalmente o XIX, contribuiu para excluir e oprimir as mulheres. Por que eu digo isso? Porque se nós formos, você citou aí a antiguidade, Safo, considerada por Platão como uma musa, considerada como inspiradora da sua ideia sobre a teoria das formas, estamos falando de Platão. Ele está se referindo a Safo, uma mulher, poetisa. Depois, nós fomos em outros períodos da história, por exemplo, o exemplo que eu gosto de citar, que é mais ou menos recente para nós historiadores, que é séculos XV, XVI, XVII, a querela das mulheres, que é aquela disputa entre mulheres e homens que escreviam que as mulheres elas tinham
capacidade de fazer as coisas, de pensar o mundo, de organizar a sociedade, e outros que reagiam a isso. Então, estamos falando de mulheres autoras, século XV, A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan. Então, quer dizer, as mulheres estavam atuando. Depois vamos ao século XVIII, que é o Iluminismo. Quem é que organizavam os salões para discutir as ideias filosóficas? Eram as mulheres, e que convidavam não só os filósofos, mas conversavam com essas pessoas. Conversavam e tinham ideias e tal. Então, as mulheres estavam lá. Como é que elas desapareceram? Elas desapareceram quando, no século XIX, essa ideia de ciência, que o Harari mencionou, foi mencionado pelo Luciano, a respeito do Harari, a ciência veio, não, o homem é superior, a mulher é inferior, biologicamente. Então, é uma teoria que procura explicar como se fosse natural, o homem mandar, a mulher obedecer, o homem é inteligente, a mulher não é, e assim vai. Isso é invenção dessa ciência do século XIX. Então, a história, o historiador do século XIX, ele entrou nisso. Não foi necessariamente ele que inventou, mas ele, vivendo nesse ambiente, ele apresenta a história racial. Existiam raças. Antes não existiam, inventaram as raças. Raças superiores e inferiores. Isso é do século XIX, isso não existia antes. O historiador foi influenciado? Foi. Muitos historiadores escreveram em raças superiores, raças inferiores, em que a história era feita por homens, não por mulheres. Então, há uma exclusão, mas aí, então, para dizer que não foi sempre assim. Aí, século XX, a partir dos movimentos sociais, anticoloniais, feministas e outros, nós temos uma mudança na história também, na historiografia. História das mulheres, Michelle Perrault, que está viva, um exemplo, e isso em todos os períodos, portanto. Então, bom, para dizer o seguinte, a história das mulheres, ou então a história dos escravizados e assim por diante, é algo que a história do vista de baixo, né, que também é um termo feito nessa época, dos anos 70, 80, isso tudo dá ênfase em outras realidades. Bom, então, aí chegando finalmente ao seu ponto que você perguntou a respeito da BNCC. Eu acho, sim, que poderia ser, Gabriela, deveria ter mais mulheres, seguramente. E, felizmente, tem um pouco na antiguidade. Mas eu acho que isso reflete também, e essa é a questão, reflete a nossa sociedade, que apesar de tudo, apesar desses movimentos sociais e, portanto, também de como isso muda nas reflexões nossas, como historiadores, filósofos, o que quer que sejamos, ou mesmo biólogos, né? Porque foram os biólogos que inventaram isso, de que era uma superioridade masculina, etc. Isso tudo mudou, mas então, para que isto chegue à escola, cabe também ao professor. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, porque a ideia, algumas das ideias da BNCC inspiram a isso. Por exemplo, a ideia de diversidade. Diversidade implica diversidade de mulheres, diversidade de religiões, diversidade cultural e assim por diante. Então, nós podemos pegar nos conceitos mais gerais, aplicar aos casos em que isso não aparece tanto nessa base nacional comum curricular. Gabriela, mas me estendi demais nessa resposta. Está sem som o seu. Isso que é o importante, professor, a gente ter essa oportunidade de eles trocarem. Então, não se preocupe com isso. Agora a gente tem uma pergunta do Will Caetano, que ele acredita que a BNCC, se o senhor acredita que a BNCC é a reforma do ensino médio, contribuem ou atrapalham para um ensino de história antiga em um viés crítico? Complementando, acho que a pergunta da Gabriela. Olha,
Will, isso é o difícil William, de que foi dizer. nosso aluno da história. William, aluno, O aí, professor agora foi nosso aluno. Que bom que muito bom. você está aí, William. Desculpa, professor. Agora que Imagine, eu vi aqui. é o orgulho que a gente tem como ex-professor, né? É isso mesmo. Então, eu diria para você o seguinte, a história antiga, assim como outros campos, ela depende muito de como ela é ministrada e enfatizada. Como eu disse, ela foi muito reacionária, muito imperialista, etc., nacionalista e tudo isso. Então, tem que haver um esforço no sentido contrário. Acho que esse é o ponto. E no que você se refere aí, eu acho que é interessante o seguinte, realmente, não basta simplesmente, não é o mais importante, não é nós termos o tema história antiga tratado, é como o temos tratado, porque, às vezes, a história antiga ela está presente no sentido bancário do Paulo Freire. Qual é o sentido bancário? É assim, olha, as civilizações, os códigos de leis da Mesopotâmia, quais são, qual a sua sequência. Então, perguntas que envolvem um conhecimento que a pessoa acumularia isso na cabeça. Não é assim que funciona, não é assim não é para isso que o código de Hammurabi serve, não é para que nós decoremos olho por olho, dente por dente, não é isso. Então, aí que está, você tem razão, como professor, você tem razão, que simplesmente ter conteúdos de história antiga, medieval, o que quer que seja, ou América, o que quer que seja, dependendo de como seja formulado, ele simplesmente passa a ser uma coisa que, depois que a pessoa faz essa prova, fica ignorado. Quer dizer, cai numa pergunta, se vou dar um exemplo para o professor de América, né? Uma pergunta assim, cai no vestibular, qual é o herói nacional da independência argentina? Quer dizer, a pessoa é uma pergunta factual que, sem o contexto, a pessoa só teria como saber isso decorado. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que você tem razão, que a ênfase tem que ser não tanto no conteúdo, ter história antiga, mas refletir a partir de alguma coisa que nos diz respeito. E que pode ser pode ser da antiguidade, da Idade Média, de qualquer outro período. Aí sim, né? Eu acho que nesse vestibular deste ano da Unicamp caiu uma questão do Vitrúvio, tirado no meu livro, um documento do Vitrúvio sobre as casas. Ele fala lá sobre os seres humanos, como é que eles constroem as casas e tal. E aí, esse documento foi utilizado, uma pergunta dissertativa para a pessoa relacionar as classes sociais e os tipos de moradia. Aí sim, você não está perguntando nada de quem foi Vitrúvio, quando ele viveu, que obras ele escreveu, você está fazendo, a partir de um documento antigo, uma reflexão que extrapola. A mesma coisa eu digo, então, qualquer outro tema. Pode ser utilizado o Código Hammurabi? Pode, mas se for usado o Código Hammurabi, tem que ser algo que faça sentido, e não que simplesmente a pessoa tenha decorado. Ao contrário, se só ter decorado, não resolve. Então, professor, acho que é isso. Agora, a pergunta do Douglas, professor. Uhum. Por que a maioria dos estudos sobre recepção da antiguidade no Brasil não se aproximam das contribuições de Abel Warburg para a história da cultura? Bom, aí entra o seguinte, Douglas. A quantidade, a resposta é muito simples, é que as pessoas vão para o estudo, para o conhecimento de autores, que são os que foram indicados, aqueles que estão sendo utilizados pelos seus professores, e especificamente em determinadas áreas. Então, eu diria que o Warburg nem sempre
está elencado entre esses autores lidos. As pessoas ignoram quem ele é e que obras ele fez. E assim poderíamos citar com muitos outros. Então, você citou um, eu poderia citar outros que não são muito utilizados e que poderiam ser utilizados. Porque depende do ponto de vista, depende do que você quer enfatizar. Né? Então, eu acho que essa é uma explicação. A segunda explicação é a seguinte, é que os autores são citados, muitas vezes, pelo fato de serem autores com ambição universal. Por exemplo, a professora citou lá que eu fiz uma citação do Emmanuel Levinas, que é um filósofo francês. Mas o Levinas é conhecido, justamente, como a professora mencionou, porque ele fala da diversidade, você se colocar no lugar do outro, alteridade, colocar no lugar do outro. Isto é bem universal, o tema que ele está propondo. Daí que ele possa ser utilizado. Possa, mas não significa que vai ser. Que, por exemplo, no meu caso do uso do passado. Então, isso para dizer a você o seguinte, mais do que perguntarmos por que um autor específico não está sendo utilizado, ao nós o conhecermos, nós o utilizarmos. Para isso serve o conhecimento deste autor como de qualquer outro. É você utilizá-lo em relação ao que você está querendo tratar. É isso. Mais do que cobrar porque a infinidade de pensadores no mundo é tão grande que sempre teremos, é aquela história que vocês que já passaram por banca e os alunos que vão passar ainda, é que o professor sempre pergunta, olha, você poderia ter citado isso, aquilo outro. É lógico, porque é aquilo que ele conhece e que não é o que o autor preferiu agenciar. Então, isso é normal, é assim mesmo que a vida é feita, porque justamente a infinidade de autores é assim. Agora, cabe à pessoa que conhece, então eu vou relacionar, eu vou fazer isso aí fazer sentido. Eu acho que é por aí, Douglas. Carlos, talvez pelo adiantado da hora, não sei como é que você... Não, vou encerrar agora, professor. Porque aí eu ainda tenho que responder a Vivina, né? Sim, é isso que eu ia pedir agora. Gente, eu peço desculpa a todos e todas, mas eu vou ter que encerrar agora as perguntas, professor Funari, para responder a professora Vivina, tá bom? E depois a gente vai ter mais do professor Funari, os meus orientandos que estão querendo as dicas sobre moedas, sobre tudo, depois eles vão conversar diretamente, eu vou marcar reunião com o professor Funari, aí vocês vão ter a oportunidade de poder conversar para ver também, se pegar a formação que eu tive. Então, vocês aguentem, fiquem calminhos, que vai ter outra oportunidade, tá? A gente vai trazer... É privilégio, me convida. Eu ia dizer a mesma coisa, nesse dia da reunião, me convide. Pode deixar, gente, trazer com todo prazer. Mas já vou deixar aqui, já deixando claro que em breve a gente vai ter a palestra da professora Raquel Funari, na dia 31, exatamente falando também sobre o ensino de história antiga e cinema para o PIBID. Então, a gente está agora com várias atividades ao final de semestre. O professor Gleidson, em breve, vai estar falando conosco. Professora Renata Sena Garrafone. Então, a gente vai ter várias atividades ao longo desse semestre, trazendo o nosso grupo, se unindo cada vez mais em prol de espalharmos a história antiga aqui, a palavra da história antiga. Tá bom? Olha, eu sempre falo a respeito das moedas, que é uma fonte maravilhosa, né? As moedas tem o texto, mas tem a imagem, é maravilhoso. Mas o que eu digo assim é que a primeira coisa que nos atrai a moeda é porque sempre nós, como professores, está faltando a moeda. Então, você estudar a moeda tem essa vantagem também, né? E pelo menos em algum momento você, né, está em contato com o dinheiro. O Luiz Miguel está apaixonado por esse projeto, que a gente está, o projeto das moedas júlio-claudianas, encontramos ainda as falsificações posteriores, né? Então, o tema da pesquisa dele está sendo as falsificações das moedas romanas feitas pelas chamadas falsapaduanas, que estão no Museu Histórico Nacional, que integram o conjunto que eu estou trabalhando do Júlio Claudiano. Então, ele falou em moeda, ele... Já faziam falsificações naquela época?
Aprenderam agora, então, com antiguidade. Professor Pedro, pode falar agora com a professora Vivina. Agora, a professora Vivina fez uma questão que ela mesma sugeriu que fosse a conclusiva, eu acho muito apropriado, porque realmente é a questão de fundo, né? Mundo melhor. Eu não tive tempo de desenvolver ali, porque já seria outra coisa, mas eu acho que isso é fundamental pelo seguinte, porque quando nós pensamos em história, nós pensamos do passado. Assim, é o normal, né? Do passado. E a imaginação, nós nos colocamos nesse passado. Qualquer um de nós aqui, nós passamos por isso. Esse encantamento, passamos e estamos, né? Encantados pelo passado. Viver na época, em qualquer época, em qualquer circunstância, ver como é que o mundo funcionava. É um pouco um aspecto antropológico, né? Assim como o antropólogo vai lá para a aldeia, e ele tem essa possibilidade, né, de ir visitar, viver lá com ele. No nosso caso é isso, nós, né, como é que era aquelas circunstâncias, como é que era viver ali. Então, isso é um lado. Agora, a questão é justamente o que nós queremos para o futuro, porque se nós formos seguir sem refletir sobre sobre a situação do mundo, digamos assim, não só hoje, mas a situação de conflitos de classe, de interesses, e opressões, principalmente, né? Que são, como disse a professora Viviana, citando o Levinas, justamente essa questão de se você não se coloca no lugar... Bom, o Levinas, que esteve no campo de concentração, ele colocou essa questão que é a que ela está falando, quer dizer, a questão é como é que esse guarda do campo, ele está lá para desumanizar, enquanto que o cachorro, esse sim, é o que vê a humanidade nos dois, né? Então, eu pus isso aí porque realmente é impactante, ele é muito bom, né? E essa historinha é impactante, porque fala como é que é possível, né? O ser humano com esse tratamento do seu semelhante. E se nós formos analisar tudo, é assim, esse é o ponto principal, porque se nós formos ver lá o Antigo Testamento, exemplo, né? No Levítico, você vai, o mandamento, toda a lei se resume, isso também está no Novo Testamento, Jesus citando, toda a lei se resume a amar ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, é isso, né? E amar ao próximo como a si mesmo significa não fazer mal. Né? Primeira coisa, não precisa nem fazer bem, é não fazer mal. Bom, então, isso tem, como princípio programático, nós temos enunciado não só no cristianismo, no judaísmo, mas em outras muitas. No entanto, a questão é como que isso desaparece, como que isso pode ser deixado de lado, substituído pela desconsideração, pela falta de empatia, pela falta de se colocar no lugar do outro. Bom, então, esse é o ponto que nós vivemos hoje de maneira exacerbada, digamos assim, mas não é só hoje, nesse momento, mas em outras ocasiões também. Então, aí entra qual o papel do historiador e do professor de história? É o seguinte, na minha opinião, é que o passado e os documentos do passado, eles são interpretados e servem para nós. Eles podem significar uma coisa ou outra, e provavelmente signifique muito mais do que uma ou outra, mas nós é que podemos dar sentido. Eu citei aqui como exemplo o signo.
e que o exército segue. E eu falei, bom, isso tem um problema, que é o problema de você estar seguindo cegamente. E não é à toa que isso é uma coisa feita para matar, exército. E aí eu contrapus isto à educação, a ideia de que é algo libertador e interior. As duas coisas existem. Cabe a nós, como historiadores, como professores, mostrarmos esse lado libertador. Esse é o ponto. Mostrarmos que existe a dominação, existe a opressão, existiu a opressão, existe a opressão. Mas existe também a possibilidade de convivência. Esse é o ponto que eu acho que cabe ao professor explorar na história ou em qualquer outra disciplina esse potencial libertador. Então, respondendo, Divina, eu quero dizer isso, que eu acho que o historiador ele tem que deixar claro para o próprio aluno que esse passado ele é mesmo complexo, mas ele não é só um mar de lágrimas. Porque o outro lado da questão é sempre tudo foi opressão, sempre tudo foi ruim, não vai mudar. E eu só posso ser ruim também, né? Digamos, a conclusão óbvia que se tira disso é, bom, já que todo mundo pisa um no outro, a única coisa que eu tenho que fazer... Então, é nesse sentido, né? Não, isso existe a opressão, mas existe também a luta, existe também a convivência, e, portanto, a Bíblia fala lá, para dar um exemplo, né, popular, a Bíblia fala lá N vezes em Deus mandou matar, diversos personagens bíblicos mataram, mas ela fala também princípios como esse que eu acabei de falar do Levítico, tratar o estrangeiro como a si mesmo. Então, quer dizer, cabe a nós mostrarmos esse lado e falar, olha, existe isso aqui. Não leia só esse outro lado. Então, eu acho que é por aí que eu sou esperançoso. Porque, primeiro por índole, mas também porque eu acho que nós, se não formos assim, nós contribuímos para piorar o mundo. Se não formos otimistas e não contribuirmos para melhorar, nós vamos contribuir para piorar. Mas, olha, Viviana, muito obrigado, viu, pela oportunidade de esclarecer um pouquinho aquela mensagem final, e que é essa questão de que o historiador precisa valorizar os aspectos positivos. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço, ainda mais que o senhor trouxe Paulo Freire em toda a sua fala. Aí dessa questão, né, da opressão, é isso, sabe? Não tem. Eu acho, sabe, a gente tem que ser esperançoso, eu digo sempre, né? Tem mais bondade do que maldade, é que a maldade é que a notícia, né? Então a gente pode sim, né? A gente pode sim, sabe, né? Contribuir, a gente pode, sabe, mostrar, né? Esse lado aí libertador do conhecimento, de você fazer, da ação, né? Então eu falo assim, pensar, agir, pensar, refletir, é isso, né? Pra gente, senão a gente perde a humanidade, né? Muito obrigada, professor. E aí o lado positivo que é o seguinte, eu já vivi, assim, pessoalmente, eu quero dizer, não como historiador, vivi pessoalmente uma ditadura, vivi mortes, assassinatos, etc. Então, veja, a situação melhorou muito na minha vida, no meu tempo de vida, eu quero dizer. Então, os alunos que estão chegando agora, esses jovens, eles podem ter uma ideia assim, não, agora vai... Não, então, assim como no meu caso, eu estava numa situação muito ruim, em diversos aspectos, o mundo estava, né? Guerra nuclear, etc., um monte de questões. Eu vou abreviar dizendo que tinha um monte de problema. E, no entanto, melhorou muito. E, assim, eu tenho certeza que vai ser agora também, para essa garotada que está aí. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A todos, uma satisfação muito grande. Muito obrigado, e obrigado principalmente por essa fala final, que é uma coisa que a gente já vem, o professor Funari vem me incentivando, quando eu, às vezes, vou lá, converso com ele, não, vem assim, tem isso daqui também.
Então, isso serve para vocês todos se animarem, para vocês se motivarem, porque tudo vai passar, uma hora vai passar. Então, acreditem nisso e se animem. Foi assim que ele me animou há poucos dias também. Portanto, gente, muito obrigado ao professor Funari. Professor, muito obrigado por sua presença. Obrigado pela atenção com os nossos alunos, com os alunos de outras instituições. Agradeço também aos meus colegas que foram seus orientandos por estarem em peso, da Unifesp, da UFBA, o professor Petrus da UFPI, nós temos o pessoal de vários campos participando, a professora Maria Lima, da FAED, presente. Então, a gente está com vários colegas, além dos nossos professores do curso, e agradeço... Professores da educação básica aí que foram professores da CEMED, da SED participando. Então, eu acho muito importante que nós tivemos hoje, que, de fato, a universidade ela saiu do círculo dela e ela foi para a rua virtual, mas ela foi para todos. Então, eu agradeço pela participação dos professores da CEMED e da SED conosco, aos alunos que estão participando, os bibiquianos também, que estão aqui presentes, pessoal da residência pedagógica, que essa integração do nosso curso está sendo muito importante. Então, é um presente ter um curso que seja tão integrado, que seja unido e que jamais será desunido. O nosso curso é. Para poder incentivar, para poder proporcionar aos nossos alunos essas experiências. Professor, obrigado pela sua palestra. Olha, muito obrigado a todos, eu agradeço e fico à disposição para o futuro, para todos aí que quiserem conversar. Muito obrigado. Senhora Vivina, gostaria de falar uma coisa para encerrar? Eu já falei muito, mais uma vez agradeço a oportunidade, né? Porque dia 19 de março, uma sexta-feira, a gente encerrar a nossa semana de recepção aí aos nossos alunos, nós ficamos muito felizes, né? Porque na nossa faculdade o nosso curso foi o segundo mais procurado, tá? E então, e eu falo para eles, né? Fiquem conosco, né? Para assistir os próximos capítulos. Nós queremos todos vocês aqui, porque isso vai passar e a gente vai fazer a festa de formatura presencial. Exatamente. Né? Então, muito obrigada. Agradeço muito, professor Funari, professor Cadu, por essa oportunidade. Tá? Muito obrigada aos nossos alunos, nossos colegas do curso, nossos colegas aí de outras faculdades, né, professora Maria Lima, nossos professores da SED, da CEMED, fiquei tão feliz com o William, né, o William, eu falei, o William foi nosso aluno, né, da história, meu, do Jorge, da Vanderleia, então é muito bom mesmo, sabe, a gente encontrar, né, o Vitor que está aqui, tá? Professor Funari, manda um abraço para nos confortar na pandemia. Né? O Vitor é o representante nosso de ser. Muito obrigada. Sr. Cleverson. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Espero que possamos nos encontrar presencialmente. Muito obrigado, Cadu e Vivina. Eu que agradeço. Professora Lia e a professora Laura, que são as coordenadoras do MUARC, também estão mandando um abraço para o senhor, agradecendo pela palestra, que a gente, como tem a limitação do StreamYard, elas estão acompanhando e ajudando aqui, e agradeceram muito, tendo em vista a importância que o senhor tem, não somente no campo da antiguidade, da história, mas também da pré-história, e o incentivo que o senhor fez para esse campo, que é importantíssimo para a gente na área tanto da arqueologia como na área da história. Então, professor, obrigado. E, em meu nome, em nome do Atrium, nome do curso de História dos meus orientandos, dos meus alunos, obrigado, professor. E até breve. Pessoal... Até breve. Obrigado.